Bom, boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre um assunto bastante interessante, que é negociação. E quando a gente fala de negociação, não só a negociação que a gente faz com o fornecedor, por exemplo. O Fernando acabou de apresentar aqui pra gente sobre acordo comercial. E aí está lá o comprador negociando com o representante do fornecedor para fazer um acordo financeiro, um acordo de verba, uma bonificação. A gente negocia. Mas vocês negociam o tempo inteiro. Negocia em casa com a esposa, o que vai fazer no final de semana, se vai viajar, se não vai viajar. Os POs estão negociando o tempo inteiro o escopo com os desenvolvedores. Você negocia quando você vai comprar alguma coisa, um carro, quando você vai comprar um apartamento. A gente está negociando o tempo inteiro. Então tem algumas boas práticas de negociação e algumas técnicas também para você poder negociar melhor. É sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Então, a gente está negociando o tempo inteiro, está todo mundo no mundo negociando, né? A gente aprende a negociar desde que a gente nasce, a gente já negocia. Quando você quer comprar um brinquedo, quando criança, você já aprende uma técnica de negociação muito eficiente. Quando a sua mãe diz não, que é chorar. Na verdade, você está usando ali uma técnica de persuasão muito grande que funciona, né? Bastante. Então a gente está cheio de negociação na nossa vida. A gente negocia com um parceiro de negócio, com um chefe, com pessoa que trabalha com a gente, com esposa, marido. Mas o que é negociação então, né? Muito parecido com a definição que o Fernando deu de acordo, é um processo que vai envolver duas pessoas que têm preferências um pouco diferentes, têm interesses um pouco diferentes. Por isso que a gente tem que negociar. Se todo mundo quisesse exatamente a mesma coisa, não tinha o que negociar, certo? Era só fazer. Então, existe um conflito de interesses aí. E aí tem algumas boas práticas, que nem eu falei para vocês, para você conseguir negociar um pouquinho melhor, né? Então, você tem que chegar num acordo, né? Você tem que resolver um problema, você tem que vender, você tem que comprar alguma coisa, por exemplo. Então, vamos lá. Negociação. A gente precisa ter duas pessoas no mínimo para negociar, né? Embora há quem diga que a gente pode negociar com a gente mesmo também. Mas aqui para a apresentação vamos dizer que são duas. Tem que ter objetivos pré-determinados, né? O que você quer exatamente, o que a outra parte quer também. O que a gente espera como resultado. Quais são as consequências? A gente está disposto a modificar a nossa posição? Porque muitas vezes quando você tem duas partes que têm interesses diferentes, conflitantes e que nenhuma das partes está disposta a mudar de opinião, aí também acaba que desfavorece um processo de negociação, né? Tem que ter uma certa flexibilidade também. Eu vou mostrar para vocês que é justamente aí que quando você negocia bem, você consegue resultados melhores. Quando você consegue trabalhar com essa flexibilidade que existe dos dois lados, tá? Então é importante a gente entender o propósito da negociação, qual que é o nosso interesse e qual que é o interesse da outra parte também. Um processo de negociação. Primeiro a gente tem que preparar, entender realmente com quem a gente está negociando, quando, onde vai ser, qual o tempo, quais são os riscos, esse tipo de coisa. Depois a gente vai discutir, né, esse cenário com a pessoa que a gente está negociando. A gente vai deixar claro qual o nosso ponto de vista, qual o nosso interesse, o que a gente quer com aquela negociação. E a gente vai tentar criar um cenário ganha-ganha. É um cenário que as duas partes consigam ganhar, consigam alguma coisa positiva, consigam alguma sinergia nesse processo todo. E daí a gente vai então chegar num acordo e vamos então ter algumas ações para colocar em prática. Alguns tipos de negociação diferentes, algumas formas diferentes de ver, né? Você tem aquele processo do perde e ganha, que é quando você sempre está tentando colocar a sua posição primeiro, você está tentando levar o máximo de vantagem que você puder naquela negociação, de maneira que a outra pessoa perde, né? Quem aqui já saiu de uma negociação se sentindo mal, sentindo como se tivesse negociado mal, como se tivesse pago caro, como se tivesse feito um mau negócio? É uma sensação bastante ruim, né? E o que acaba acontecendo é que você provavelmente nunca mais vai voltar a negociar com aquela pessoa, com aquela empresa, nunca mais vai comer naquele restaurante, né? Esse tipo de coisa, porque você fez um mau negócio, você sai se sentindo mal. Então, o grande problema dessa abordagem é que geralmente você destrói o relacionamento aqui, né? Ela existe, mas destrói. Você nunca mais vai conseguir conquistar a confiança daquele seu cliente, daquele seu parceiro, seja quem for. E o ganha-ganha
é justamente aquela ideia de que os dois saem sentindo que saíram beneficiados daquela negociação. Esse é o melhor dos cenários possível, né? Então são ganhos conjuntos versus ganhos individuais. Aí tem um pouco desse contraste, né? Dessa diferença de visão, mas basicamente um está sendo mais egoísta, o outro está sendo um pouco mais altruísta na negociação. Então aqui uma forma, né? Eu acredito que nós concordamos em dizer que uma barganha integrativa é a forma certa de negociação, né? O comportamento certo para ser usado. Esse tipo de resolução vai ajudar a gente a criar um relacionamento de longo prazo de confiança entre as partes, né? Essa que é a ideia. Então num quadrante aqui a gente teria a possibilidade de você ganha, eles ganham, você ganha, eles perdem, você perde, eles ganham e todos perdem. Esse tipo de coisa acontece quando, o Fernando deu um exemplo para a gente aqui agora há pouco, né? Que o fornecedor não quer se submeter a pagar um acordo que vai deixar ele, uma bonificação que vai deixar ele no prejuízo, e o varejista quer forçar isso de toda maneira, então acaba o fornecedor sem vender nada e o varejista sem ter o produto para oferecer para o consumidor final. Quem ganha numa negociação como essa? Ninguém ganha numa negociação como essa, né? Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando naquele primeiro cenário de tentar levar vantagem sempre, a gente está querendo isso aqui, né? Mas a gente pode acabar aqui. Isso é muito comum. Quando a gente está nesse modelo, nesse cenário, a tendência de as coisas funcionarem é um pouco maior. Então é importante, aqui reforçando, conhecer com quem você está negociando, quais são os interesses, quando a pessoa te faz uma pergunta, por que ela está fazendo aquela pergunta, qual que é a motivação dela para fazer aquela pergunta, que tipo de ponto fraco ela pode estar querendo obter de você, para depois tentar te manipular ou usar aquilo como uma forma de barganhar na negociação, né? A forma com que você fala é muito importante também, pode fazer bastante diferença, justamente porque dependendo da forma que você faz uma certa pergunta, pode deixar outra pessoa desconfiada que você está querendo levar vantagem, e aí pode prejudicar toda a negociação, né? Então a forma de colocar as coisas é muito importante. Às vezes você até diz uma coisa e é interessante você reformular aquilo que você acabou de dizer de uma maneira que soe melhor numa negociação. Legal, alguns conceitos de negociação. Esses é o que eu acho que eu vou trazer de novidade para vocês. Um deles é o BATNA. Alguém já ouviu falar de BATNA? Você já ouviu falar de BATNA? Não é o Batman, é o BATNA. Então é o Best Alternative to Negotiate Agreement. Então é assim, legal. O Fernando resolveu comprar um imóvel novo. E aí ele vai então até o vendedor para conversar que ele quer comprar um imóvel. E aí o vendedor tem que pensar, bom, se ele sai daqui sem negociar comigo, né? Qual que é a alternativa? Qual que é a melhor alternativa do Fernando? De repente a melhor alternativa do Fernando pode ser buscar uma outra imobiliária, ou pode ser morar de aluguel, ou pode ser ir embora de São Paulo, né? Qual que é a melhor alternativa que ele tem? Se eu conheço a melhor alternativa que ele tem, é importante porque eu tenho uma referência para tentar sempre oferecer algo melhor do que aquela alternativa dele, né? Então é importante a gente sempre saber, quando está negociando com alguém, ok, se essa negociação não der certo, essa pessoa continua com o problema, né? Porque geralmente quando você vai negociar, você está negociando porque você quer resolver algum tipo de coisa, né? Qual que é a alternativa que a pessoa tem se ela não conseguir o que ela quer de mim, né? Nessa negociação. E um outro conceito bastante importante também é essa região que a gente consegue trabalhar com um possível acordo, né? Isso é bem interessante, dá para ver aqui, ó. Então lembra que eu falei daquela flexibilidade? Se a gente for muito rígido, a gente não abre espaço para negociação, todo mundo tem um pouquinho de flexibilidade, né? Então imagina que Fernando entrou lá para falar com o agente de vendas lá, como é que é, o corretor imobiliário, e ele está disposto a gastar aqui, vamos dizer que sejam 7 milhões de reais no novo apartamento dele, né? Tá facinho, tá tranquilo. Tá disposto desculpa, o Fernando estaria disposto a pagar 4,5 milhões só. 4,5 milhões, né? E também estaria disposto a não pagar nada. Se quisesse oferecer gratuitamente o imóvel, você também aceitaria ou não? Aceitaria. Legal. E o vendedor, ele está disposto aqui, ó, de 4,5 até
7 mil, né? Então, aqui a gente conseguiria encontrar nesse meio termo aqui, nesse pedaço, né? É a região que a gente conseguiria provavelmente fazer um acordo, né? O Fernando pagar aqui talvez um pouquinho mais de 4,5, o vendedor conseguir aceitar ali um pouquinho menos de 5, né? É onde a gente consegue negociar. Se a gente for trabalhar muito acima disso, muito abaixo disso, a gente não vai conseguir fechar um acordo, né? Durante a negociação, o que você acaba fazendo é o quê? Você não conhece até onde o outro pode, mas você sabe até onde você pode. Você já vai começar trazendo, olha, é o seguinte, o valor mínimo que eu posso vender é 4,5 milhões. Você quer ou não quer? Se não quiser, pode até ir embora, porque eu não posso vender mais. Raramente você vai conseguir negociar com alguém que traz essa abordagem. Geralmente, ele vai olhar pro Fernando, vai falar assim, pô, Fernando, cara, o cara chegou de BMW, bacana, então acho que ele pode pagar uns 6 milhões aqui, hein? Acho que 6 milhões ele paga, né? Beleza, então ele vai começar oferecendo o que ele acredita, né, a premissa que ele assumiu de que o Fernando poderia pagar, do que seria um valor que ele acreditaria que é justo. Só que o Fernando, na verdade, não está nem pensando nesses 6 milhões aqui, né? Ele está pensando uns 4 aqui, mais ou menos. Então ele vai conversando com o Fernando, tentando descobrir ali como é que está a situação dele, e aí durante essa negociação eles vão chegar nessa região aqui, e é aqui que eles vão conseguir fechar, e os dois vão sair contentes com essa negociação. Se por um acaso ele consegue fechar com o Fernando aqui no 6, né, é aquela situação que a gente falou que o Fernando vai embora com aquela sensação de que fez um péssimo negócio para ele, porque é muito mais do que ele poderia pagar, por exemplo. Tá? O principal aqui numa negociação é a preparação, né? Hoje quando a gente vai, se você é um vendedor, por exemplo, que vai no supermercado para vender algum produto, né, não tem desculpa para não conhecer com quem você está falando, para quem você está vendendo. Hoje em dia, na internet, a gente tem informação sobre tudo, sobre uma empresa, quais são os valores dela, quem trabalha lá. Você consegue conversar com seus colegas que vendem lá também, para entender como funciona, quem é, como é que trabalha. Então não tem motivo para você chegar despreparado, para você chegar sem saber o que esperar, né? Não tem motivo para o Fernando chegar numa negociação para comprar um imóvel sem ter a menor noção de qual é o valor do imóvel na região para poder negociar. Então, por isso que é importante a gente se preparar, a gente conhecer o BATNA, a gente ter uma ideia também desses OPA, tentar prever isso, né? Então a gente sabe, poxa, eu sei que no mercado imobiliário eles costumam trabalhar aí com um desconto máximo de 5%, passou de 5%, eles dão um desconto maior, mas tem que acionar o supervisor, eu tenho que antecipar o pagamento. Então, você conhecer um pouco mais para tentar prever isso aqui. Você ter uma noção também de quando ir embora do negócio. Se você perceber que não é flexível o suficiente para alcançar aqui os seus OPA, se você perceber que o negócio está ficando ruim para você, você poder ir embora. Dizem que um dos principais elementos para você conseguir vender bem é a arte de não fazer questão de vender. Se você quer vender alguma coisa, quer vender uma licença do Acelerato, você pega o telefone, liga para aquele cliente que fez o trial e você está desesperado para vender o negócio para o cara. Então, ele percebe isso. Fala, pô, o cara está desesperado, né? Então parece que tem alguma coisa errada, parece que o cara está tentando me empurrar o negócio de qualquer jeito, não é verdade? A arte de não fazer questão é justamente isso. Olha, eu tenho um produto bacana aqui que eu acho que pode te ajudar. Se você tiver interesse, eu te ajudo, te explico, te ensino, você testa, pode usar. Agora também, se você não quiser, tudo bem, né? Tem mais gente que quer, e aí o cara, pô, bacana. Então é mais ou menos essa questão. Você tem que saber qual é o seu momento de ir embora. Você tem que ter expectativas realistas também. Isso tem bastante a ver com a questão de você ter feito uma pesquisa antes, de você entender melhor com o que você está lidando, quais são os seus interesses, quais são os resultados que você espera disso, né? Comprar um apartamento, né? Aí se você focar só no preço, você não tiver bem claro ali o que você precisa, né? De repente o sonho do Fernando era ter um apartamento em Moema, porque é um bairro arborizado e tranquilo. E o cara põe ele numa rua de frente para Bandeirantes ali, por exemplo, no pior lugar ali que ele poderia estar para ter tranquilidade, né? E aí você acaba se perdendo e fazendo uma negociação que parecia ser boa, mas no final vai ser ruim. Então tem que ter claro o que você espera daquela negociação, o que você precisa para que ela te atenda bem, né?
Então, saber se representar, saber se conhecer também. Uma coisa que eu acrescentaria, que não estão nesses slides aqui, que é bacana de negociação também, é saber lidar bem com a questão do emocional. Então, vendedores, eles têm técnicas bastante fortes de saber prender a sua atenção, de saber te fazer as perguntas certas para você falar o que eles precisam ouvir, e também de fazer com que você se apegue emocionalmente àquilo que ele está te vendendo, para que você tome uma decisão. Sabe aquela decisão meio... você fala, pô, foi na emoção isso aqui. Eu, na hora ali, falei, não, vou comprar, mas depois você sai arrependido e quer devolver. Impulsiva, exatamente. Quem aqui nunca fez uma compra impulsiva? Depois conseguiu até devolver o produto, né? Conseguiu trocar. A gente tem a lei do consumidor, que até o Renan sabe melhor do que eu, mas serve inclusive para defender o consumidor desse tipo de coisa, né? Ele tem a possibilidade de devolver um produto que ele comprou e não gostou depois. 7 dias úteis, 7 dias corridos para fazer a devolução do produto. Então é importante também quem vende se adaptar a isso, né? Esse universo novo, para conseguir negociar e vender de forma mais eficiente também. É isso aí, pessoal. Obrigado.